A gente vai iniciar a nossa viagem agora em direção ao Brasil com perrengue. Já começaram os perrengues. Agora a gente vai pegar um Didi para ir em direção ao aeroporto de Pequim e de lá ir para Xangai e de Xangai pegar um voo para Atenas. Porém, já tivemos problemas com a companhia aérea Juneyao, que vai atrasar esse voo para Xangai. Então nós vamos ter 50 minutos para ir de um portão até o outro, porém eles não fazem check-in online, eu acho que eu já tinha explicado no outro vídeo, então a gente tem que fazer o check-in pessoalmente, já foi uma complicação ontem, então só 50 minutos vai ser bem corrido, mas a gente vai ver o que vai ser, o que vai acontecer nessa viagem. Então bora começar essa saga para chegar no nosso amado Brasil. Bora lá? Já estamos aqui no aeroporto de Pequim e nos falaram que pra gente entrar na área de embarque seria no segundo andar, mas a gente está no segundo andar e eu acho que não é aqui, então a gente vai ver onde que é, vamos pedir alguma informação por aqui. Ali, ó, ali tem um balcão de informação, a gente vai ver se realmente é por aqui ou não. Então, já começa assim, nos falaram segundo andar, mas é no terceiro, agora a gente tá subindo aqui as escadas pra ir lá. Ai, gente, esse voo promete. Mas esse aeroporto aqui é muito grande, é enorme, olha só isso aqui. Olha isso aqui, gente. Parece uma colmeia. Em relação especialmente ao aeroporto de Beijing, uma das coisas que a gente percebeu que é diferente é que aqui tem muitos militares. Então, vira e mexe, inclusive tem um carro lá atrás. Eu não vou filmar direto porque pega mal, né, gente? Mas tem carro passando com militar. Às vezes tem alguns militares parados também em alguns pontos estratégicos, observando tudo. E isso não é comum em Hangzhou e nem em Xangai, pelo menos eu nunca vi, daqui a pouco até pode ter, mas das vezes que a gente pegou voo, tanto de Hangzhou, tanto de Xangai, eu não vi. Talvez porque aqui é a capital, né? Não sei como é que são os aeroportos lá em Brasília. Será que é a mesma coisa? Tô falando pra vocês que a viagem vai ser com emoção. Já passamos pela área da segurança, já estamos aqui na área de embarque. E, gente, primeiro, a gente chegou na parte da segurança, eu já tinha até passado ali, mostrado meu passaporte e tudo mais. Nossa, aqui tá uma barulheira. E eu me dei conta que uma das nossas malas tinha ficado para trás. Meu marido entrou numa loja para comprar uns brinquedos e simplesmente ele deixou lá a mala na loja. Eu tive que sair da área da segurança e catar a mala, porque até então eu não sabia onde é que estava. Olha o pessoal comendo noodles ali atrás. Tem essas mejinhas aqui para eles comerem noodles. E aí, graças a Deus, eu encontrei a mala super rápido. Bom, segunda coisa, a companhia de novo dando problema, né? A companhia recebeu uma mensagem do Trip.com agora que o voo já estava atrasado, vai se atrasar um pouco mais. Então agora eu vou, ó, até tá ali, ó. Ah não, aquele ali não é o nosso voo, mas tem vários totens assim com os voos aqui no aeroporto. E, enfim, provavelmente a gente vai ter que viajar só depois de amanhã, que é o próximo voo que tem por essa companhia aérea. Então, tirem suas próprias conclusões sobre a Juneyao. Aí eles falaram que isso tudo seria gratuito, que iriam nos dar um hotel, é de graça, sabe? Mas é um direito nosso como passageiro, não é nada porque a companhia está sendo boazinha, é um direito nosso. E é isso, agora eu tô atrás de um bebedouro para pegar água, encher as nossas garrafinhas aqui com água para nossa viagem. Mas só para vocês verem, é assim o aeroporto de Pequim. E aqui tem uma área com vários restaurantes, todos chineses. Tem culinária de vários locais aqui da China, o que eu acho interessante, né? Isso deles terem bastante... Olha só o nome do restaurante, gente. Também tirem suas próprias conclusões, não vou falar nada. Mas tem muitos e muitos e muitos aqui. Mas não acho um bebedouro agora. Eu tinha visto um por aqui, não tô achando. Ali, ó, consegui localizar o bebedouro. Eu vou ter que mostrar isso pra vocês porque é muito legal. Isso aqui, eles têm água quente nesse bebedouro e eles têm água fria também. Os copinhos são assim, gente. Olha isso. Aí se a gente quiser preparar um noodles, tem aqui água quente. E se quiser tomar água gelada, tem aqui também. Agora sim, com a água aqui, vamos esperar que esse voo não atrase mais do que ele já está atrasado. E é isso, né, gente? Uma pena, eu estava super empolgada da gente ir logo para Atenas,
mas pelo jeito vamos passar uma noite em Xangai. A gente só espera que o hotel não seja tão ruim que a empresa vai providenciar para nós, né? Torçam por nós, vou mostrar tudo aqui para vocês. Nosso avião nem chegou ainda, tem um outro avião que está aqui, eles são pequenos porque esses aqui são aviões para voos domésticos. Eu não sei como é que são esses aviões da Juneal, eu vi alguns vídeos só, que inclusive até estranhei porque foram vídeos falando muito bem dessa companhia. Então eu realmente espero que eu possa falar coisas boas dessa companhia, mas por hora, infelizmente, isso está nos causando um estresse desnecessário com esses atrasos. Isso pode acontecer, é claro, né? Mas são 24 horas que a gente vai ter que esperar para pegar o próximo voo, é bastante tempo. E é isso, né, gente? Não tem muito que a gente possa fazer, a não ser esperar. Apesar de todo o transtorno com o atraso do voo, eu fiquei surpresa, pois mesmo sendo um trecho tão rápido, a companhia ofereceu uma almofada e uma manta para cada passageiro. O encosto do assento era reclinável e ainda havia um bom espaço para as pernas. Também recebemos como lanche uma caixa com leite fermentado, um pão recheado com pasta de feijão doce e algumas castanhas nesse pãozinho. Estamos acabando de chegar agora no aeroporto de Xangai. Oi? E é 1h50, ou seja, a gente perdeu o nosso voo para Atenas por causa do atraso desse voo aqui que a gente tá. Tô meio chateada com isso, né? A gente vai acabar ficando menos tempo do que a gente queria ficar em Atenas por causa do atraso desse voo. O que mais que vai acontecer? Então, já estamos dentro do aeroporto de Xangai e o que a companhia disse é que vai nos providenciar um hotel pra gente ficar até amanhã. Não sei a questão de alimentação, se vai ter comida ou não, eles ainda não deixaram isso claro, mas deveria, pelo menos no Brasil, né, se acontece isso, a empresa tem que fornecer um voucher, pelo que eu sei, e aí nos remarcaram, a princípio, que eu não sei mais nada dessa empresa, o nosso voo para amanhã, no mesmo horário, vai sair a 1h da manhã daqui. Então a gente tem que estar hoje de noite aqui no aeroporto. Agora é em torno de 2h da manhã e aqui, então, as nossas malas e nós indo de ônibus para o hotel que a empresa aérea Juneal vai nos fornecer. Bora lá! 13h22 da manhã, registrando que chegamos no hotel. Olha a minha cara, o jeito que tá. E assim, ó, só Jesus na causa, vocês não têm noção. O hotel a gente chegou, já tava com cheiro de cigarro. E olha que estresse, gente. Não se entendem aqui nos quartos. Faz um tempo que a gente já tá aqui esperando. Não nos deram um quarto ainda pra poder descansar. Ninguém da companhia, pelo menos aqui, sabe? Bem bagunçado, olha, bem bagunçado. Vamos ver como é que vai ser até amanhã. Gente do céu, eu vou mostrar o quarto pra vocês. Olha, mas assim, ó, se a companhia faz com que as pessoas percam o voo, pelo menos oferece um hotel melhor, né? Mas, enfim, é o que tem. Tá ali as nossas malas. Então agora eu tô indo no aeroporto pra fazer o check-in, porque além de tudo não tem a opção de check-in online. Ontem não, né? Hoje, de madrugada, quando a gente chegou, o balcão ali que a gente faz o check-in tava fechado, então agora eu tô indo lá. Tá todo mundo reclamando do atendimento dessa companhia. Tem gente da Grécia ali no hotel, tem gente da China, tem gente da Inglaterra. Estão tudo reclamando desse atendimento, porque é uma coisa assim, olha, tão ridícula. Porque pensa, gente, olha só o hotel que a gente ficou. Olha o hotel que a gente ficou. Aí tu pensa, a companhia aérea atrasa um voo, faz a gente perder uma conexão, faz a gente ter todo o transtorno de gasto que a gente já teve lá na Grécia. Por sorte, a gente não tinha ainda comprado alguns ingressos de atrações que a gente queria ir. A gente vai ter que voltar com essa companhia, porque a passagem de volta aqui para a China já está comprada. Mas nunca mais eu viajo com a Juneal. Nunca mais. Vou dar uma dica para quem ou mora fora do Brasil e compra passagem aérea de outras companhias que não operam no Brasil. Tenham cuidado, sabe? Porque, por exemplo, no nosso caso, a Juneal ela não opera no Brasil. Então, pra gente conseguir uma indenização vai ser bem complicado. Porque são as leis da China, é difícil acesso e tudo mais, e podem ser que as leis sejam diferentes.
Eu tô bem decepcionada, na verdade, porque quem acompanha o canal sabe o quanto que eu gosto de morar na China, das coisas da China, sempre falo bem. Além de tudo, para eu pedir refeição para criança tem que ser solicitado com 24 horas de antecedência. Mas como é que eu ia solicitar? Porque geralmente a gente faz essas solicitações ali no check-in, né? Mas o check-in teria que ser presencialmente, então não teria nem a opção de fazer o check-in online. É tudo muito complicado, sabe? Então não vale a pena o estresse, às vezes vale a pena pagar um pouquinho a mais e ir numa companhia aérea melhor. Agora sim, estamos terminando os últimos ajustes aqui, organizando as malas. O Vivi tá fazendo os downloads ali de uns videozinhos pra ele assistir no voo, porque eu acho que só tem, de repente, vídeos em chinês. Não sei, vamos ver como é que vai ser. E olha só o que a gente descobriu. Tem sala VIP da Juneyao no aeroporto, inclusive no terminal que a gente vai. A gente vai tentar acessar essa sala VIP, mas não porque a Juneyao nos ofereceu, e sim porque a gente tem acesso às salas VIPs. E meio decepcionante, né? Porque é outra coisa que eles poderiam ter oferecido pra nós, já que a gente tá indo com um dia de atraso pra Grécia, gastamos dinheiro lá, mas não foi oferecido isso pra nós também. Mas bora pro aeroporto pegar o segundo voo da nossa saga de 4 voos pra chegar no Brasil. Então, meu povo, estamos aqui na sala VIP da Juneyao, não porque eles nos convidaram. E o que eu ia falar pra vocês? O Trip.com entrou em contato comigo através do aplicativo pra falar que eles estão disponíveis para nos auxiliar e tudo mais, e que vão mandar um relatório pra Juneyao referente a tudo o que aconteceu. Mas, e também a gente pode entrar com um pedido de indenização, pelo menos para eles nos reembolsarem todos os gastos que a gente teve extras com essa função aí desse atraso, desse atraso não, né? De a gente ter perdido o voo por causa do atraso do outro voo. Então aguardem cenas dos próximos capítulos. Agora a gente tá aguardando o horário de embarque e aí eu mostro pra vocês como é que é dentro do avião, o que que eles oferecem. Vivi aqui. De comida e tudo mais. Mas ó, a sala VIP deles é bem boa. Uma pena, né, que eles não nos ofereceram isso. Ia ser pelo menos um agradinho. Eu vou lá pegar mais vinho. Onde tá o menino? Deixa eu ver. Ó, bem tontinho nesse voo. O voo de Xangai para Atenas tinha pouco mais de 11 horas de duração. Logo após a decolagem, foi servido um lanche simples, um sanduíche de queijo, algumas bebidas como refrigerante, sucos e água. E como a maior parte da viagem aconteceu durante a madrugada, o serviço de bordo não passou muitas vezes. Mesmo assim, alguns petiscos ficaram disponíveis para quem quisesse beliscar durante o voo. O avião também contava com uma tela individual de entretenimento, com alguns filmes, séries e músicas. A maior parte do conteúdo era em chinês, mas também haviam algumas opções internacionais. O banheiro estava sempre limpo todas as vezes que eu precisei ir. E algumas horas antes do pouso em Atenas, foi servido mais uma refeição. Haviam 2 opções de prato, e nós escolhemos um omelete acompanhado de salsicha. A tripulação foi educada e atenciosa, e a viagem transcorreu tranquilamente. O nosso problema com essa companhia não foi o voo em si, mas sim a forma como a companhia lidou com o atraso do outro voo. Bom, meu povo, o que aconteceu? Conseguimos aproveitar um pouco aqui Atenas. Fomos inclusive numa ilha, não foi como a gente tinha planejado por causa do voo que atrasou da Juneyao. E agora nós estamos aguardando o nosso voo. É madrugada, é 2 e pouca da manhã, até tem um relógio ali em cima. 2h54, daqui 1 hora sai o nosso voo para Istambul. E vai ser 1h30 de voo e depois vão ser 5 horas aguardando a conexão de Istambul para São Paulo. Então vai ser bem cansativo. A gente tem acesso a uma sala VIP, aí o Rodrigo e o Vivi estão lá. O Vivi tá dormindo, porque realmente para criança esse tipo de viagem pesa muito e é uma escolha boa que a gente faz de parar em algum lugar, porque uma viagem direto, 25 horas de voo, é muito complicado. Mas bora lá então para o terceiro voo da nossa saga de 4 voos. Vai ser cansativo, os piores voos vão ser esses. E tomara que não tenha uma experiência ruim como foi com a Juneyao, né?
Vamos ver, vou mostrar tudo pra vocês. O voo de Atenas para Istambul foi tão rápido que só deu tempo de gravar o que eles nos serviram no serviço de bordo. Já estamos no aeroporto de Istambul, aguardando o voo para ir para São Paulo e, gente, eu já perdi as contas de quanto tempo que faz que a gente iniciou essa viagem para ir para o Brasil. Claro que tem voos mais curtos, de 25 horas mais ou menos, uma conexão em Doha ou até aqui em Istambul. Mas, infelizmente, por causa da guerra, a gente teve que trocar os nossos planos. A nossa ideia inicial era vir por Istambul mesmo. E aqui estamos, mas numa conexão. Eu não cheguei a descer, a conhecer mesmo Istambul, ver como é que é. Mas agora sim vai ser o voo mais longo da nossa jornada. Vão ser 13 horas de voo até chegar no Brasil. E é isso, gente, vai ser uma dessas aeronaves aqui da Turkish Airlines. Inclusive, esse voo que a gente pegou de Atenas para cá, para Istambul, foi 1 hora de voo, foi super rápido. Eu confesso que eu gostei dessa experiência de viajar com a Turkish Airlines de Atenas até Istambul. Foi 1 hora só de voo, mas vamos ver como é que vai ser essa experiência de viajar essas 13 horas com a empresa. Tomara que seja uma experiência boa, né? Já basta tudo que aconteceu, a gente ter perdido um dia em Atenas e, enfim, né? Função de tratamento que a gente acabou recebendo com a Juneyao foi bem decepcionante, porque eu realmente esperava mais da empresa, mas a Turkish, pelo menos esse voo curto, foi bem agradável, muito agradável. Vamos ver agora. Eu mostro tudo pra vocês. Bora esperar, que ainda faltam algumas horas para esse voo acontecer. E diga-se de passagem que eu achei esse aeroporto aqui muito bonito. A gente tá dentro de uma sala VIP agora, mas achei bem bonito, bem agradável. Agora chegou finalmente a hora da gente embarcar para ir pro Brasil. Me chega a dar até uma emoção, né? Vamos lá matar a saudade da família. Bora lá. O voo com a Turkish Airlines foi sem dúvida uma das melhores experiências que já tivemos viajando na classe econômica. Assim que entramos no avião, já recebemos um kit de amenidades com alguns itens bem úteis durante um voo longo, como chinelinhos, meias, protetor auricular, escova de dente e pasta de dente também. E o Vicente também ganhou uma mochilinha infantil com os mesmos produtos, só que adaptados para criança. Em relação ao serviço de bordo, a Turkish Airlines realmente me surpreendeu. Antes mesmo das refeições serem servidas, a tripulação entregou um cardápio com todas as opções disponíveis durante o voo. Assim, a gente já poderia escolher com calma o que queria comer quando o serviço de bordo passasse. As refeições estavam muito saborosas e, sinceramente, eu não tenho do que me queixar. Além das 2 refeições principais, também ficavam disponíveis petiscos e bebidas durante praticamente todo o voo. Além disso, havia água, refrigerante, sucos, café e até algumas bebidas alcoólicas, para quem quisesse. Outra coisa que me chamou a atenção foi o serviço de entretenimento. Cada passageiro tinha uma tela individual com uma enorme variedade de filmes, séries e músicas. E para minha surpresa, haviam filmes com legenda em português. Inclusive, eu aproveitei para finalmente assistir o filme Ainda Estou Aqui com a Fernanda Torres. E vou confessar uma coisa, eu chorei assistindo o filme. Ainda bem que tava escurinho na cabine e ninguém viu que eu tava chorando. Acho que o fato de eu estar voltando para casa depois de 1 ano longe fez com que eu ficasse ainda mais emotivo. E finalmente, depois de toda essa jornada, saindo da China, com os imprevistos, conexões perdidas, parada na Grécia e tantas horas de viagem, chegou o momento que a gente mais esperava, desembarcar no nosso amado Brasil. Então chegou a hora de rever a nossa família, matar a saudade e aproveitar cada momento ao lado de quem a gente ama. Um beijo e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!